Mas a democracia do Nordeste não é pra cá. Então vale a pena. Também. Porque só, ó, Eu acho. Vale a pena. Os caras, democracia e os caras toda hora rasgam a nossa Constituição também. toda Os hora, caras não estão toda nem hora. aí. E Entendeu? assim, tem o lance também, ó. A gente meio que. Esse papo todo começou quando a gente tava falando sobre Pô, o a gente segundo só falou turno. de política. Só né, falou mano? de política. Ué, Tá bom, mas vambora. sobre pô, tu é político e ele é Vambora. jornalista dessa porra. Vambora. Não, achei Assim, que a gente ia discutir a zaga do Flamengo. Eu te chamo pro Flow Esporte Clube, né? Lá a gente só fala de esporte. Mas, porra, isso tudo começou quando a gente tava falando sobre um segundo turno, que é muito possível, entre Lula e Bolsonaro. E assim, o Lula e Bolsonaro, eles são meio que enfiados goela abaixo do povo. E assim, até que ponto isso é democracia, tá ligado? Porque tem a propaganda política, a máquina pra fazer essa galera tá sempre nos holofotes, ela é tão forte que ela meio que apaga qualquer outra opção. Sim. Então, assim, eu enxergo... não é... Ah, caralho, queria que fosse anarcocapitalista, queria que fosse não sei o quê, queria que fosse o caralho. O que eu tô dizendo sobre a democracia, ela pra mim, é um teatro triste. Não, a democracia tem brechas que a democracia está sempre numa constante evolução. A gente não tem uma democracia plena, mas o objetivo é chegar a isso. E a democracia, a gente precisa estar aprimorando o tempo inteiro, tá criando meios de se evitar esse tipo de situação. Agora, a gente tem a democracia como um sistema que te garante os seus direitos civis, os direitos humanos, os direitos para qualquer grupo, desde minorias até as maiorias. Em comparação com os outros Em comparação com regimes. qualquer outro. E a gente vai estar sempre cometendo erros e acertos. Vai ter momentos que vão ter pessoas que vão ser eleitas democraticamente, como está acontecendo agora, que vão tentar usar esse poder para minar a democracia. Mas não existe nenhum sistema melhor do que esse. Não existe, cara. O sistema que te dá realmente liberdade, que te dá a opção de escolha e que te dá o poder de decidir a cada 4 anos quem tá lá. Isso é muito... E que coloca em condição de igualdade um pobre com um rico, porque o voto do pobre vale tanto quanto o voto do rico. Então esse é um sistema que traz essa questão da igualdade e dos direitos humanos e da escolha. Não tem nada melhor que isso. É verdade. A gente tá tentando evoluir. Não, você sempre vai ter crítica. Você sempre vai achar brechas pra falar, porra, olha que merda. Agora... Vamos tentar melhorar isso. A democracia é um ser vivo que está evoluindo, em constante evolução. Mas o sistema é foda. E o sistema, ele aparelha não, ele usa... Claro. Ele usa os seus tentáculos para definir como a gente vota. Isso daí é foda, eu não sei como resolver. Uma das maneiras de resolver isso é acabar com a reeleição. Reeleição eu também é um tiro no pé. Reeleição faz com que a pessoa use o Estado depois para fazer campanha em prol dela. O Bolsonaro estava numa motociata de novo. O cara tá torrando dinheiro com motociata. $1 milhão custou a motocicleta. Usando o Estado, usando segurança, polícia para fazer campanha. uma galera no meio do feriado, os caras querendo viajar. Mas o pior ele vai deixar um rombo, tem cálculos que ele vai deixar um rombo de 500 bilhões nos próximos 2 anos. De 500 bilhões com auxílio, com impostos que ele tá cortando, com benesses, enfim. Cara, 500 bilhões, isso vai comprometer o futuro de todo mundo aqui, cara. Mas ele também assumiu com um rombo, não foi? Ó, não, veja, mais ele uma não vez, assumiu com rombo, mas ele aliás, assumiu com o Temer teve um rombo. O Temer deixou um puta rombo. Mas ele vai deixar eram 100 bilhões, se eu não me engano. Porra, a gente vai ficar com 500 bi.